Capítulo 27. No jardim. Desde o início do mundo, coisas maravilhosas são descobertas a cada século. No último, as descobertas foram ainda mais surpreendentes que nos anteriores. Neste novo século, outras centenas, ainda mais inacreditáveis, serão trazidas à luz. No início, as pessoas se recusam a acreditar que uma coisa diferente possa ser realizada, depois começam a ter esperanças, e então veem que é possível. Quando algo assim é realizado, todos se perguntam por que não o fizeram séculos atrás. Uma das novidades que as pessoas começaram a descobrir no século passado foi que os pensamentos, meros pensamentos, são tão poderosos quanto baterias elétricas e tão bons às pessoas como a luz do sol, ou tão ruins como o veneno. Deixar um pensamento triste ou ruim se fixar em sua mente é tão perigoso quanto deixar o germe da escarlatina habitar seu corpo. Se deixamos um pensamento entrar em nossa mente e permanecer nele, talvez nunca mais consigamos vencê-lo, até o final da vida. Enquanto a mente de Dona Mary estava cheia de pensamentos desagradáveis, de aversões e opiniões amargas sobre as pessoas, e junto com sua determinação de não sentir prazer ou interesse em nada, ela era uma criança de rosto amarelado, doente, entediada e miserável. As circunstâncias, no entanto, foram muito gentis com ela, embora sequer tivesse consciência disso. Elas começaram a empurrá-la rumo ao seu próprio bem. Quando sua mente gradualmente se encheu de piscos e cabanas lotadas de crianças, com velhos jardineiros ranzinzas e donzelas comuns de Yorkshire, com a primavera e jardins secretos ganhando vida dia após dia, e também com o rapaz e suas criaturas, não havia mais lugar para pensamentos ruins que afetavam seu fígado e sua digestão e a deixavam pálida e cansada. Enquanto Colin ficava trancado em seu quarto, sozinho com seus medos, fraquezas e sua repulsa pelas pessoas que olhavam para ele, refletia a todo momento sobre deformações e morte prematura. Ele era um pequeno hipocondríaco histérico, meio louco, que nada sabia sobre o sol ou a primavera e que também não sabia que poderia sarar e ficar em pé, se tentasse. Quando novos e belos pensamentos começaram a expulsar os antigos, a vida começou a voltar para ele, seu sangue se acelerou em suas veias e a força se espalhou como uma inundação. Sua experiência científica era bastante prática e simples e não havia nada de errado com ela. Coisas muito mais surpreendentes podem acontecer a qualquer pessoa que, ao ser tomada por um pensamento desagradável ou desanimador, simplesmente tem o bom senso de perceber a tempo e empurrá-lo para fora, substituindo-o por outro, agradável e corajoso. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar. Se você cultivar uma roseira, meu menino, nunca crescerá um cardo. Enquanto o jardim secreto e duas crianças ganhavam vida, um homem vagava por lugares magníficos e longínquos, nos fiordes noruegueses e nos vales e montanhas da Suíça. Era um homem que por 10 anos guardara em sua mente pensamentos sombrios de partir o coração. Não tinha sido corajoso, pois nunca tentará colocar algum outro tipo de pensamento no lugar daqueles. Pensava neles mesmo quando via lagos azuis, e também quando se deitava nas encostas das montanhas com lençóis de gencianas de um azul profundo florescendo ao seu redor e as emanações das flores que dominavam o ar. Uma terrível tristeza recaiu sobre ele em tempos felizes e ele deixou sua alma se encher de escuridão, proibindo obstinadamente que qualquer raio de luz a iluminasse. Ele havia se esquecido e abandonado sua casa e seus deveres. Quando viajava, sua escuridão o acompanhava e sua mera aparência fazia mal a outras pessoas, porque era como se o ar ao seu redor estivesse envenenado por sombras. A maioria dos estranhos julgava que devia ser meio louco ou alguém que esconde um grave crime no fundo da alma. Ele era um homem alto, de rosto tenso e ombros tortos, e o nome que sempre anotava nos registros dos hotéis era Archibald Craven, Mansão Misselthwaite, Yorkshire, Inglaterra. Sua viagem já durava muito tempo, desde o dia em que vira Dona Mary em seu escritório e dissera que ela poderia ter seu pedaço de terra. Estivera nos lugares mais belos da Europa, embora não tenha permanecido em nenhum deles por mais de poucos dias. Escolhia os locais mais silenciosos e remotos. Estivera em montanhas cujos cumes tocavam as nuvens, de onde olhava para outras montanhas sob o sol nascente que as iluminava, fazendo parecer que era o mundo todo que nascia. Mas a luz nunca conseguia tocá-lo, até o dia em que percebeu que, pela primeira vez em 10 anos, algo estranho ocorrerá. Ele estava em um magnífico vale no Tirol austríaco, caminhando sozinho por uma beleza que poderia resgatar das sombras a alma de qualquer homem.
Já caminhava há muito tempo, mas ainda não havia encontrado seu caminho. Então finalmente sentiu-se cansado e deitou-se sobre um tapete de musgo perto de um riacho. Era um riacho estreito e límpido que corria alegremente ao longo da estreita trilha por entre a luxuriante vegetação úmida. Às vezes, as águas soavam como uma risada muito baixa, ao borbulharem pelas pedras arredondadas. Ele viu pássaros pousarem e mergulharem suas cabeças para beber água, e depois batiam suas asas e voavam para longe. Tudo parecia estar vivo, e aquele cochicho fazia a quietude parecer ainda mais profunda. O vale estava muito, muito silencioso. Sentado ali, olhando para a corredeira de água transparente, Archibald Craven gradualmente sentiu sua mente e seu corpo se acalmarem, tão silenciosos quanto o próprio vale. Achou que cairia no sono, mas não dormiu. Ele se endireitou e olhou para os raios do sol reluzindo na água e seus olhos começaram a ver as coisas crescendo em suas margens. Havia um adorável grupo de miosotes azuis, tão próximos ao riacho que suas folhas ficavam submersas e ele se viu olhando para aquilo como costumava olhar para outras maravilhas, anos antes. Na verdade, via tudo com ternura e admirava o encantador azul daquelas centenas de pequenas flores. Não percebia que aquele simples pensamento lentamente tomava sua mente, preenchendo-a cada vez mais até que o resto fosse lentamente colocado de lado. Era como se uma fonte clara e doce começasse a brotar em um tanque estagnado, e vertia e se derramava até finalmente varrer a água escura. Mas é claro que ele mesmo não pensou em nada disso. Ele só sentia que o vale ficava cada vez mais silencioso enquanto se mantinha sentado, olhando para o azul delicado e cintilante. Não sabia há quanto tempo já estava ali ou o que se passava dentro dele, mas finalmente se moveu como se despertasse e se levantou devagar. Ficou de pé no tapete de musgo, respirando longa, profunda e suavemente refletindo sobre si mesmo. Algo parecia ter se revolvido e se desprendido em seu interior, sem o menor ruído. "O que é isso?" disse ele, quase em um sussurro, e passou a mão pela testa. "Quase sinto como se eu estivesse vivo. Não conheço o suficiente sobre as maravilhas ainda ocultas para ser capaz de descrever como aquilo aconteceu. Mas ninguém mais seria capaz." Ele não entendeu nada, mas se lembraria desse estranho momento meses depois, quando, de volta a Misselthwaite, descobriria por acaso que naquele mesmo dia Colin gritara ao entrar no jardim secreto: "Eu vou viver para todo sempre e sempre." A calma singular permaneceu com ele pelo resto da noite e ele dormiu um sono revigorante, mas não permaneceu por muito tempo além disso. Ele não sabia que a calma poderia ser preservada. Na noite seguinte, escancarou as portas para seus pensamentos sombrios e todos eles voltaram correndo. Ele deixou o vale e voltou ao seu caminho sem rumo. Mas, por mais estranho, houve minutos, às vezes horas, em que, sem saber por quê, o fardo negro parecia aliviar suas costas e algo fazia saber que era um homem vivo e não morto. Lentamente, e muito lentamente, sem nenhuma razão conhecida, ele estava voltando à vida junto com o jardim. Conforme o dourado claro do verão se transformava no dourado escuro do outono, ele chegou ao lago de Como. Lá encontrou a beleza de um sonho. Passou dias no azul cristalino do lago ou no verde macio e espesso das colinas e vagava até se cansar e dormir. Mas a essa altura já percebia que começara a dormir melhor e que seus sonhos haviam deixado de ser pesadelos. Talvez, pensou ele, meu corpo esteja ficando mais forte. Estava ficando, mas, por causa das raras horas de paz em que seus pensamentos mudavam, sua alma também se fortalecia lentamente. Ele começou a pensar em Misselthwaite e a ponderar se não era hora de voltar para casa. De vez em quando, se perguntava vagamente sobre seu filho e o que deveria sentir quando estivesse ao lado da cama de 4 colunas, olhando para seu rosto branco marfim enquanto ele dormia, seus impressionantes cílios negros costurando seus olhos fechados. Encolheu-se só de pensar. Em outro dia maravilhoso, caminhou tanto que, quando voltou, a lua brilhava alta e cheia e tudo eram sombras roxas e raios prateados. A quietude do lago, da praia e da floresta eram tão maravilhosas que ele não entrou na vila em que se hospedava. Desceu até um pequeno terraço coberto à beira da água, sentou-se em um banco e respirou todos os aromas celestiais da noite. Sentiu uma estranha calma tomar conta de seu corpo, que foi ficando cada vez mais profunda até que ele adormeceu.
Sem perceber que dormia, começou a sonhar. Era um sonho extremamente real. Posteriormente ele se lembraria de como se sentia acordado e alerta enquanto sonhava. Sentado, respirando o perfume das rosas tardias e ouvindo o bater da água a seus pés, imaginou ouvir uma voz chamando. Era doce, clara, feliz e distante. Parecia vir de muito longe, mas era possível entendê-la perfeitamente, como se estivesse ao seu lado. Archie! 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 Dizia a voz, e então novamente, mais doce e clara do que antes, em Archie. Archie! Levantou-se assustado. Era uma voz tão real e parecia natural que ele a ouvisse. Lilias! Lilias! Ele respondeu. Lilias! Onde você está? No jardim. A voz soou como o som de uma flauta dourada. No jardim. E então o sonho terminou. Mas ele não acordou. Dormiu profunda e tranquilamente durante toda aquela noite adorável. Quando finalmente despertou na manhã ensolarada, um criado estava ao seu lado. Era um criado italiano já acostumado, como todos os criados da propriedade, a aceitar sem questionar qualquer coisa que seu patrão estrangeiro pudesse fazer. Ninguém jamais sabia quando ele sairia ou entraria, onde escolheria dormir, se vagaria pelo jardim ou se ficaria no barco a noite toda. O homem segurava uma bandeja com algumas cartas e esperou em silêncio até que o Sr. Craven as pegasse. Depois que o homem se foi, o Sr. Craven sentou-se por alguns instantes com as cartas na mão e os olhos fixos no lago. A calma ainda pairava sobre ele, mas havia algo mais, uma leveza, como se o acontecimento cruel pelo qual sofria não tivesse ocorrido da forma como ele sempre pensara. Algo havia mudado. Ele se lembrava do sonho, e muito, muito real. No jardim. Ele repetiu, confuso. No jardim. Mas a porta está trancada e a chave enterrada. Quando voltou a olhar para as cartas, notou que no topo delas havia uma em inglês enviada de Yorkshire. Tinha uma caligrafia comum de mulher, mas não era nenhuma que ele conhecesse. Abriu a carta, mal pensando em sua autora, mas as primeiras palavras chamaram sua atenção imediatamente. Prezado senhor. Sou Susan Sowerby, que certa vez se atreveu a lhe dirigir a palavra na charneca. Falei sobre a sorta Mary. Agora, novamente me atrevo a falar. Por favor, senhor, se eu fosse o senhor, voltaria para casa. Acho que ficaria feliz se viesse, e se me permite, senhor, acho que sua esposa pediria o mesmo se estivesse aqui. Sua eterna criada. Susan Sowerby. O Sr. Craven leu a carta 2 vezes antes de colocá-la de volta no envelope. O sonho não saía de sua cabeça. Vou voltar a Misselthwaite, disse ele. Sim, partirei imediatamente. Seguiu pelo jardim até a casa-sede e ordenou que Peter preparasse seu retorno à Inglaterra. Em poucos dias ele chegava a Yorkshire e, em sua longa viagem de trem, percebera que pensava em seu filho como nunca nos últimos 10 anos. Durante aqueles anos, desejava apenas esquecê-lo. Agora, embora não tivesse a intenção de pensar nele, memórias do menino habitavam sua mente sem trégua. Ele relembrava dos dias negros em que delirava como um louco porque a criança estava viva e a mãe morta. Recusava-se a vê-lo, e quando via, era uma coisa tão fraca e miserável que todos tinham certeza de que morreria em breve. Mas para a surpresa de quem cuidava dele, os dias se passaram e ele sobreviveu, e então todos acreditaram que seria uma criatura deformada. Ele não pretendia ser um mau pai, mas não se sentia como um. Havia providenciado médicos, enfermeiras e luxos, mas se encolhia só de pensar no menino e se enterrava em sua própria miséria. Da primeira vez em que se ausentou por quase 1 ano, ao retornar a Misselthwaite viu a pequena coisa de aparência miserável e lânguida indiferentemente erguer seus grandes olhos cinzentos com cílios negros para olhá-lo. Eram tão parecidos, e no entanto, tão horrivelmente diferentes dos olhos felizes que ele adorava, que não suportou e desviou-se, pálido como um cadáver. Depois disso, quase não viu mais o menino, exceto quando dormia, e tudo o que sabia era que ele era um inválido de temperamento ruim, histérico e meio insano.
Só era possível mantê-lo protegido de suas avassaladoras fúrias atendendo a cada um de seus mínimos desejos. Nada disso era edificante de se lembrar, mas enquanto o trem o levava por cordilheiras e planícies, o homem que ganhava a vida começou a pensar de uma nova maneira e ponderou longa, constante e profundamente. Talvez eu esteja errado há 10 anos, disse para si mesmo. 10 anos é muito tempo. Talvez já seja tarde demais para fazer alguma coisa, tarde demais. No que eu estive pensando? Claro que esse era o feitiço errado, começar dizendo tarde demais. Até Colin poderia ter dito isso a ele. Mas ele não sabia nada sobre magia, nem da negra nem da branca. Era algo que ainda precisava aprender. Perguntou-se se Susan Sowerby havia tomado coragem e escrito para ele apenas porque era uma criatura maternal e havia percebido que o menino piorara muito, que estava mortalmente doente. Se não estivesse sob o feitiço da curiosa calma que se apossara dele, estaria mais miserável do que nunca. Mas a calma trouxe consigo uma espécie de coragem e esperança. Em vez de ceder aos piores pensamentos, percebeu que tentava acreditar em dias melhores. Será que ela acredita que posso cuidar melhor dele e controlá-lo? Ele pensou. Vou parar para vê-la no meu caminho para Misselthwaite. Mas quando, em seu caminho pela charneca, ele parou a carruagem na cabana, 7 ou 8 crianças que brincavam ali se reuniram e fizeram reverências cordiais e educadas. Disseram a ele que sua mãe havia ido para o outro lado da charneca no início da manhã, para ajudar uma mulher e seu novo bebê. Nosso Deacon, eles explicaram, estava na mansão trabalhando em um dos jardins, aonde ia vários dias por semana. O Sr. Craven olhou para aqueles corpinhos robustos e rostos redondos de bochechas vermelhas, cada um sorrindo com sua maneira peculiar, e constatou que eram saudáveis e felizes. Ele sorriu de volta, tirou uma libra de ouro do bolso e deu para nossa Elizabeth Ellen, a mais velha deles. Se dividir isto em 8, terá meia coroa 13 para cada um de vocês, disse ele. Então, em meio a sorrisos, risadas e reverências, ele deixou para trás a alegria plena, cotovelos se cutucando e pequenos pulos empolgados. A viagem pelas maravilhas da charneca foi reconfortante. Dava a ele uma sensação de volta ao lar que tinha certeza de que nunca sentiria novamente, o consolo da beleza da terra, do céu e da florada roxa à distância, e um calor no coração ao se aproximar do grande velho casarão que abrigou os de seu sangue por 600 anos. Da última vez em que havia se afastado dali, tremia ao pensar em seus quartos fechados e no menino deitado na cama de 4 colunas com cortinas de brocado. Seria possível que talvez tivesse melhorado um pouco e que pudesse superar sua aversão a ele? Aquele sonho fora extremamente real, com a voz que o chamava de volta, e no jardim, no jardim. Vou tentar encontrar a chave, disse ele. Vou tentar abrir a porta. Preciso, mas não sei por quê. Quando ele chegou à mansão, os criados que o receberam com a cerimônia habitual notaram que parecia melhor e que não se dirigiu para os quartos remotos onde costumava ser servido por Pitcher. Ele foi à biblioteca e mandou chamar a Sra. Medlock. Ela chegou um tanto aflita, curiosa e nervosa. Como está o patrão Colin, Medlock? Ele perguntou. Bem, senhor, respondeu ela. Ele está diferente, por assim dizer. Piorou. Ele arriscou. A Sra. Medlock realmente estava corada. Bem, veja bem, senhor, ela tentou explicar, nem o Dr. Craven, nem a enfermeira e nem eu conseguimos entender exatamente. Como assim? Para dizer a verdade, senhor, o patrão Colin pode estar melhor, mas também pode ter piorado. Seu apetite, senhor, está além da compreensão e seus modos. Ele se tornou mais e ainda mais peculiar? O patrão perguntou, franzindo as sobrancelhas ansiosamente. É isso, senhor. Ficou ainda mais peculiar quando comparamos com o que costumava ser. Ele não comia nada e de repente começou a comer como um lobo, e então parou de repente, e as refeições eram trazidas de volta intocadas, como antes. Talvez o senhor não soubesse, mas ele nunca se deixava levar para fora da casa. As coisas que passamos para fazê-lo sair em sua cadeira fariam qualquer um tremer como folha em tempestade. Seus ataques eram tão violentos que o Dr. Craven dizia que não se responsabilizaria por forçá-lo.
Bem, senhor, sem aviso algum, não muito depois de um de seus piores acessos de raiva, de repente ele passou a insistir em ser levado todos os dias pela sorta Mary pelo filho de Susan Sowerby, Deacon, que era capaz de empurrar sua cadeira. Passou a gostar da sorta Mary de Deacon, que trazia seus animais domesticados, e por incrível que pareça, senhor, agora ele fica ao ar livre de manhã até à noite. E a sua aparência? Foi a próxima pergunta. Se ele estivesse comendo normalmente, senhor, acharia que ele está engordando, mas tememos que possa ser uma espécie de inchaço. Ele às vezes ri de um jeito estranho quando está sozinho com a sorta Mary. Ele nunca ria de nada. O Dr. Craven virá imediatamente, se o senhor permitir. Ele nunca ficou tão confuso em sua vida. Onde está o patrão Colin agora? Perguntou o Sr. Craven. No jardim, senhor. Ele está sempre no jardim, embora nenhuma criatura humana tenha permissão para se aproximar, por medo de que olhem para ele. O Sr. Craven mal ouviu suas últimas palavras. No jardim, disse ele, e depois de dispensar a Sra. Medlock, levantou-se e repetiu várias vezes. No jardim. O Sr. Craven teve de se esforçar para voltar à realidade e quando sentiu seus pés novamente na terra, virou-se e saiu da sala. Seguiu pela calçada, assim como Mary havia feito, através da porta entre os arbustos e entre os pés de louro e os canteiros da fonte. A fonte agora funcionava e estava rodeada por canteiros de flores outonais acetinadas. Ele cruzou o gramado e entrou na longa calçada que acompanhava os muros de Era. Andava devagar e seus olhos se mantinham no chão. Sentia-se como que atraído de volta ao lugar que abandonara há tanto tempo, mas não sabia por quê. À medida em que se aproximava, seu passo tornou-se ainda mais lento. Sabia onde ficava a porta, embora Era pendesse grossa sobre ela, mas não sabia exatamente onde havia enterrado a chave. Então ele parou e ali ficou, olhando em volta, e quase em seguida começou a ouvir algo. Pensou se não vivia um sonho. A Era pendia grossa sobre a porta, a chave estava enterrada sob os arbustos, nenhum ser humano havia passado por aquele portal em 10 solitários anos, e ainda assim, dentro do jardim havia sons. Eram sons de passos correndo por entre as árvores, sons de vozes abafadas, exclamações e gritos contidos. Na verdade, parecia o riso de coisas jovens, o riso incontrolável de crianças que tentam não ser ouvidas, mas que em um momento ou outro, conforme sua empolgação foge do controle, escapam. O que, em nome dos céus, ele sonhava? O que, em nome dos céus, ele ouvia? Estaria ele perdendo a razão e ouvindo coisas que não eram adequadas a ouvidos humanos? Era isso que a voz tentará lhe dizer? E então chegou o momento em que os sonhos se esqueceram de se controlar. Os pés corriam cada vez mais rápido, para perto da porta do jardim. Ouviu-se uma respiração ofegante de jovens e uma explosão selvagem de risos. A porta no muro se escancarou, os ramos de Era se sacudiram para trás, e um menino passou por ela a toda velocidade, sem nem perceber o forasteiro e quase caindo em seus braços. O Sr. Craven o segurou bem a tempo de salvá-lo da queda que resultaria de sua investida cega contra ele e, ao segurá-lo, surpreso, quase engasgou. Era um menino alto e bonito. Brilhava de vida e sua corrida colorira seu rosto de maneira esplêndida. Ele jogou o cabelo grosso para trás e ergueu um par de distintos olhos cinzentos, olhos cheios de alegria de menino, enfeitados com uma franja de cílios negros. Foram aqueles olhos que tiraram o fôlego do Sr. Craven. Quem ou o quê? Você. Ele gaguejou. Não era isso que Colin esperava, não era o que ele havia planejado. Nunca imaginou um encontro assim. E, no entanto, sair correndo e vencer uma corrida talvez fosse ainda melhor. Ele se ergueu em sua altura máxima. Mary, que o havia seguido porta fora, achou que até parecia alguns centímetros mais alto. Pai, disse ele, sou eu, Colin. Você não vai acreditar. Eu mesmo mal posso acreditar. Sou Colin. Assim como a Sra. Medlock, Colin não entendeu o que seu pai queria dizer, repetindo sem parar. No jardim. No jardim. Sim, apressou-se Colin. Foi o jardim que fez isso. E Mary,
Deacon e as criaturas, ou e a magia? Ninguém sabe. Mantivemos o segredo até que você voltasse. Estou bem, posso vencer Mary em uma corrida. Serei um atleta. Ele disse tudo aquilo como um menino plenamente saudável, com o rosto vermelho e as palavras tropeçando umas nas outras em sua ansiedade. A alma do Sr. Craven estremeceu com uma alegria incrédula. Colin estendeu a mão e pousou-a no braço do pai. Não ficou feliz, pai? Ele concluiu. Não está feliz? Eu vou viver para todo sempre. O Sr. Craven colocou as mãos nos ombros do menino e se manteve imóvel. Ele sabia que não deveria ousar falar por um momento. Leve-me para o jardim, meu menino, disse, finalmente. E me conte tudo. E então eles o conduziram. O lugar fervilhava com ouro outonal em tons de roxo, azul, violeta e escarlate flamejante, e por todos os lados havia feixes de lírios tardios brancos ou mesclados de rubi. Ele se lembrava bem de quando o primeiro deles fora plantado, para que justamente nesta estação do ano suas últimas glórias se revelassem. Roseiras temporãs subiam, pendiam e se enroscavam, e o sol aprofundava o matiz das folhas amareladas, transformando tudo em um templo dourado e ornamentado. O recém-chegado ficou em silêncio, assim como as crianças ficaram quando entraram ali pela primeira vez. Ele não parava de olhar à sua volta. Achei que estaria morto, murmurou. Mary também pensou assim no começo, disse Colin. Mas ele ganhou vida. Em seguida, sentaram-se sob a árvore, todos menos Colin, que preferiu ficar em pé para contar a história. Aquela era a história mais inacreditável que já ouvirá, pensou Archibald Craven, enquanto o empolgado jovem transbordava em palavras. Mistério, magia e criaturas selvagens, o fantasmagórico encontro dos primos à meia-noite, a chegada da primavera, a força do orgulho ferido que levou o jovem Rajá a se levantar e desafiar o velho Ben Weatherstaff. A inesperada amizade, toda a atuação dramática, o grande segredo guardado com tanto cuidado. O ouvinte riu até que lágrimas brotassem de seus olhos e outras vezes lágrimas brotaram, mas sem que ele risse. O atleta, conferencista e explorador científico era um jovem divertido, amado e saudável. Agora, disse ele ao encerrar a história, o segredo pode ser revelado. Ouso dizer que talvez até se assustem quando me virem, mas nunca mais me sentarei na cadeira. Vamos voltar para casa caminhando juntos, pai. As obrigações de Ben Weatherstaff raramente o tiravam dos jardins, mas nesta ocasião ele deu uma desculpa para levar alguns vegetais para a cozinha e ser convidado pela Sra. Medlock para um copo de cerveja no salão dos criados. Ele estava ali, conforme planejara, quando o evento mais dramático que a mansão Misselthwaite já presenciara aconteceu diante de seus olhos. Uma das janelas dava para o pátio gramado. A Sra. Medlock, sabendo que Ben viera dos jardins, esperava que ele tivesse visto seu patrão e até mesmo, por acaso, o patrão Colin. Viu algum deles, Weatherstaff? Ela perguntou. Ben tirou a caneca de cerveja da boca e enxugou os lábios com as costas da mão. Vi sim, ele respondeu com um ar bastante provocador. Os dois? Arriscou a Sra. Medlock. Os dois, respondeu Ben Weatherstaff. Muito obrigado, senhora. Eu até tomaria outra. Juntos? Insistiu ansiosa a Sra. Medlock, enchendo apressadamente sua caneca de cerveja. Juntinhos, senhora. E tomou metade de sua nova caneca de um só gole. Onde estava o patrão Colin? Ele estava bem? O que disseram um ao outro? Isso eu não ouvi, não, disse Ben. Eu estava na escada olhando por cima do muro. Mas uma coisa eu vou falar. Tem umas coisas acontecendo lá fora que ninguém daqui desconfia. E você vai descobrir tudinho, logo, logo. E em 2 minutos ele virou o último gole de sua cerveja e apontou solenemente com sua caneca em direção à janela que dava para o gramado. Olha lá, disse ele, se tiver curiosa. Olha lá o que está acontecendo na grama. Quando a Sra. Medlock olhou, ergueu suas mãos e deu um grito agudo. Todos os criados que a ouviram, homens e mulheres, dispararam pelo salão para olhar pela janela.
Seus olhos quase saltaram das órbitas. Do outro lado do gramado vinha o patrão de Misselthwaite com um semblante que poucos deles já haviam visto. Ao seu lado, de cabeça erguida e olhos cheios de luz, caminhava o patrão Colin, tão forte e firme quanto qualquer outro menino de Yorkshire. Muito obrigado por ter escutado este audiobook até o final. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a fortalecer a nossa comunidade. Até a próxima história!